Fala pessoal, beleza? Que bom que vocês estão aqui. Mais um vídeo, primeiro vídeo de 2025. Estou muito feliz que todos vocês estão aqui para começar o ano com força total. Muitas coisas vindo aí nesse ano de 2025. As estratégias evoluem sempre e o conteúdo mais ainda. Se você acha que um canal que tem, se eu não me engano, mais de 500 vídeos, mais de 3,5 milhões de visualizações totais, que já mostrou tudo sobre o Adventismo, pode ter certeza que nós não estamos nem raspando a superfície. Tem muita coisa e coisa pesada vindo por aí, infelizmente. Mas tudo para ajudar a você a acordar, a despertar, alertar você e sua família, aqueles que você ama, de que o Adventismo do sétimo dia é um risco para a sua vida espiritual, tá? E hoje vai ser um vídeo muito simples, você não precisa ter mestrado, formação teológica, não precisa ser pastor, não precisa absolutamente de nenhuma formação apologética, basta você seguir conosco aqui na tela exemplos bem simples que demonstram que Ellen White, é uma falsa profetisa, é uma mentirosa e ainda mais adiciona itens à palavra de Deus, algo do qual a Bíblia foi claramente decisiva em instruir-nos com relação a não adicionar nada na palavra de Deus, tá? Hoje é um vídeo bem simples. Eu não pretendo fazer um vídeo longo, mesmo porque é um vídeo extremamente lógico. Vai ser num formato de conversa, mas você vai acompanhar comigo na tela o tema de hoje, que tem a ver com um dos piores livros da Igreja Adventista, que é o livro O Desejado de Todas as Nações, tá? Esse livro, particularmente, possui vários problemas, assumidos até pela própria Igreja Adventista, através do relatório Veltman, como sendo uma fraude literária, cheia de plágios, mas ainda pior do que os plágios são os erros teológicos e as extensões, as informações extra-bíblicas que esse livro apresenta. O que é mais interessante é que as pessoas que trabalham na Casa Publicadora Brasileira, CPB, são pessoas que literalmente não têm capacidade profissional para trabalhar numa editora ou numa casa de publicações, numa gráfica. Porque se eles tivessem competência para isso, bastavam olhar para os exemplos que nós vamos mostrar aqui para vocês hoje, e eles imediatamente, em qualquer empresa séria ou em qualquer empresa guiada pelo Espírito Santo ou por Deus, automaticamente eles cessariam, eles parariam as máquinas, parariam de imprimir esse absurdo chamado O Desejado de Todas as Nações, tá? Então nós vamos falar um pouco sobre ele hoje, tem uma apresentação que vai aparecer aqui na tela, acompanhe conosco, eu estou utilizando a versão original, edição original do Desejado de Todas as Nações. Se eu não me engano, a minha edição é do século XIX, mas você pode encontrar os textos na versão da Casa Publicadora, em qualquer edição aí na internet, em PDF. A paginação provavelmente vai ser diferente, mas você consegue encontrar sem problema, ok? Vamos lá então para a nossa apresentação. Obrigado vocês todos, aos novos que chegaram, aos novos inscritos, pessoas que estão vindo de outros canais, de entrevistas que eu dei em outros canais. Aliás, eu quero agradecer todos aqueles que entraram em contato comigo pela entrevista no canal do Daniel Gontijo. Muitas pessoas, mandar um abraço aqui para a Ariana e também para uma outra pessoa chamada Márcia, que também entrou em contato comigo, vindo do canal do professor Gontijo, a última entrevista que eu dei na internet. Uma outra questão também, eu quero pedir desculpas a todas as pessoas com quem eu já tenho conversado, meio que pré-agendado com relação a testemunhos, inclusive a Mary. Mary, me desculpa, mas a gente vai retomar a agenda desse ano, espero que você esteja disponível também, entre outras pessoas. Um abraço muito grande para todos os pastores e parceiros. Vamos em frente. 2025 está só no começo e tem muita coisa vindo por aí, inclusive alguns documentários, infelizmente, bastante tristes sobre o Adventismo em outras áreas. Vai vir o documentário também sobre o Desejar de Todas as Nações e também um dossiê sobre os casos morais dos pastores, administradores e obreiros na Igreja Adventista e como a Igreja Adventista trata os pastores e obreiros e como a Igreja Adventista trata os membros.
Então, vem aí muita coisa pela frente. Mas vamos lá, vamos para a nossa apresentação, sem mais delongas, para que você possa acompanhar com a gente. Vamos lá, o tema de hoje é Invenções Desejadas, o livro desejado de todas as nações, como você pode ver na capa dessa apresentação, e também tem 3 capinhas de livros ali, se eu não me engano, são as 3 edições mais recentes publicadas pela Igreja Adventista desse livro, que esse livro, na verdade, deveria estar em todas as latas de lixo possíveis próximas da sua casa. Então vamos lá. Por quê, Rodrigo? Então nós vamos fazer uma comparação do que está escrito, que Ellen White escreveu no livro O Desejado de Todas as Nações. Na apresentação você vai ver 2 colunas. A coluna da esquerda, Ellen White, a coluna da direita, porque aquilo é um absurdo, ok? Então vamos comparando para que você possa, com toda a simplicidade do mundo, com toda a tranquilidade do mundo, compreender do que se trata uma pequena parte, só uma pequena parte desse livro. Eu poderia aqui colocar dezenas e dezenas e dezenas de exemplos, mas o seu tempo é valioso. Eu separei alguns que, na minha opinião, são os principais, tá? E tem um bônus no final. Para quem ficar até o final do vídeo, tem um bônus muito especial no final para vocês. Vamos lá, então? Slide número 1, eu vou para o meu canto aqui, para que a tela fique grande e você consiga acompanhar o texto. Tem alguns slides com bastante texto, então vamos fazer bem grande na tela para que você possa acompanhar, beleza? Vamos lá, então. Primeiro texto. Olha que interessante. Olha que só que interessante. Desejado de Todas as Nações, página 60. Eu vou ler aqui, então, o texto da Ellen White. Era necessário viajar à noite para manter a estrela à vista, mas os viajantes entretinham as horas repetindo ditados tradicionais e profecias sobre aquele que procuravam. A cada pausa, para descanso, examinavam as profecias e a convicção aumentava de que eram divinamente guiados. Enquanto tinham a estrela diante deles, como um sinal externo, também tinham a evidência interior do Espírito Santo, que impressionava seus corações e inspirava com esperança. A viagem, embora longa, foi feliz para eles. Eles chegaram à terra de Israel e estavam descendo o Monte das Oliveiras com Jerusalém à vista, quando eis que a estrela que os guiou por todo o caminho cansativo repousa sobre o templo e após um momento desaparece de sua vista. Desejo de Todas as Nações, página 60. Olha o absurdo. Então aqui é uma história, Ellen White expandindo mais uma vez, como uma autora de novelas da Record, expandindo o cenário bíblico, apresentando-se como profetisa de Deus, na verdade mensageira, né, do Senhor, porque ela diz que ela é mais, o trabalho dela é muito mais importante que o do profeta. Então ela é uma mensageira. Então a mensageira, supostamente inspirada, expande a história dos reis magos com relação à estrela, seguindo a estrela. Então, na Bíblia, simples. Na história dos reis magos, os sábios, em Mateus 2, a Bíblia não menciona nada sobre o quê? Viajar à noite, tempo que eles viajaram. Não diz nada sobre o que disseram ou pensaram, a Bíblia não revela isso para a gente. Não menciona o Espírito Santo. O Espírito Santo não é mencionado dentro do contexto dos reis magos. Não diz se a viagem foi feliz, foi triste, foi cansativa. Não descreve eles viajando pelo Monte das Oliveiras. Não existe essa localização, essa questão geográfica na Bíblia, não foi revelado. E nem menciona a estrela repousando sobre o templo. Então, só aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos para que a gente possa refletir do que Ellen White trouxe e do que a Bíblia, de fato, não revela, não mostra. Viajar à noite, fora isso, era historicamente perigoso e desnecessário. Aliás, a gente sabe na parábola do samaritano, do bom samaritano, até nas viagens durante o dia, até nas viagens à luz do dia, era extremamente perigosa. Então, viajar à noite é historicamente perigoso e desnecessário, já que a estrela podia ser vista no Oriente antes da viagem e era facilmente observável pela manhã ou noite para confirmar o trajeto. Então, essa questão de dia e de noite, toda essa descrição de Ellen White é literalmente um excesso,
um extrapolamento do que a palavra de Deus apresenta. Novamente, eu sempre digo aqui, Ellen White escrevia muita besteira porque ela precisava vender muitos livros. Então a Bíblia não era suficiente, ela tinha que vender muitos livros, e para vender livros ela criava as novelas invencionais. O problema é que quando você estica a história bíblica, adiciona elementos, adiciona contextos, adiciona cenas, adiciona falas, automaticamente você quebra o que a revelação está apresentando e você ainda mais cria problemas contextuais. As pessoas podem tirar interpretações variadas somente desse texto aqui. Ó, a estrela pousando sobre o templo. Imagina um pastor na igreja adventista, um membro, um ancião, chega na igreja e fala: irmãos, a estrela que desceu sobre o templo representa a presença de Deus no templo. Vamos supor que ele diga isso. Ele tem base, a profetisa falou, então ele pode utilizar isso dentro de um contexto inspiracional para a igreja. Olha só os riscos que isso causa, tá? Vamos lá, número 2. Na ocasião do batismo, disse Ellen White, do Salvador, Satanás estava entre as testemunhas. Olha só que coisa absurda. E aqui fica uma pausa para as pessoas que talvez digam: não, Rodrigo, mas como assim? Satanás estava lá presente, ele viu Jesus ser batizado. Nós temos uma descrição bíblica sobre o batismo de Cristo, e nós temos uma apresentação sobre o batismo de Cristo vindo por Ellen White. Na ocasião do batismo, disse Ellen White, do Salvador, Satanás estava entre as testemunhas. Você pode tirar vários contextos aqui dessa frase especificamente, sobre Satanás estando entre as testemunhas. E aí você, no final, você vai perceber durante essa apresentação que Ellen White, quando ela se utiliza desse termo, entre as testemunhas, entre as pessoas, ela está dizendo incorporado em pessoas ou na forma de seres humanos. Então, Satanás estava lá. Agora, o que chama atenção, dentro da mente perturbada de Ellen White, é que numa das cenas mais solenes da Bíblia, onde Deus, o Pai, Deus, o Filho, Deus, o Espírito Santo, estão ali presentes numa cena, de forma solene, de forma santa, sagrada. Ellen White acha uma forma de trazer a presença de Satanás no meio dessa situação. Então, não tem, no universo de Ellen White, no universo mental perturbado de Ellen White, não existe uma forma de colocar Jesus em exclusividade plena. Satanás tem que estar envolvido de alguma forma, tem que estar atrapalhando, tem que estar no meio, tem que estar envolvido, tem que estar de alguma forma ali, seja presencial fisicamente, seja espiritualmente. Ela precisa inserir o diabo em praticamente tudo que ela faz. É uma das estratégias daquela coisa do grande conflito do vilão. Então a temática adventista do vilão, nós contra o diabo contra nós, Deus está lutando, o grande conflito. Então precisa ver, dentro da novela imaginária adventista, esse contexto de Satanás. Então, no caso, Ellen White disse que no batismo do Salvador, Satanás estava entre as testemunhas. Então, mas você vai pegar mais esse gatilho, você vai pegar um pouquinho mais para frente. Como eu disse, inserir Satanás, no caso, numa ocasião tão solene, né, quanto o batismo do Salvador, especialmente quando a Trindade se manifesta de forma plena, é uma afronta ao texto bíblico e compromete a pureza da cena. Basicamente isso, né? Mas a Casa Publicadora Brasileira não se incomodou nem com o exemplo dos Reis Magos e muito menos com este exemplo. Ok? Vamos para o terceiro. Sua forma oscilava como se estivesse prestes a cair. Ao chegar ao jardim, os discípulos procuraram ansiosamente por seu lugar habitual de retiro para que seu mestre pudesse descansar. Cada passo que ele dava, Jesus no caso, agora com esforço árduo, ele gemia em voz alta, como se sofresse sob o peso de um fardo terrível. 2 vezes, seus companheiros o sustentaram ou ele teria caído ao chão. Então aqui é Jesus, numa cena, novamente, inventada por Ellen White, extrapolando as escrituras, falando do sofrimento de Jesus
no caso, no jardim do Getsêmani. A Bíblia, no caso, ela não menciona nada sobre Jesus cambaleando, gemendo enquanto caminhava no Getsêmani. Não diz que os discípulos precisaram sustentá-lo para que não caísse. Isso não está na Bíblia. Isso é uma extrapolação do texto, mais uma vez. Essas descrições, leia o que está nas apresentações, descrições desnecessárias introduzidas por Ellen White, acrescentam detalhes fictícios e não corroborados pela Bíblia, criando um contexto artificial que desvia da simplicidade e precisão dos relatos bíblicos, comprometendo a autenticidade e pureza da mensagem original das Escrituras. Concorda comigo? 100%. Então, você estende o texto novamente, você estica a Bíblia para que ela caiba dentro das suas imaginações e que as suas imaginações se convertam em livros para que você possa fazer dinheiro. Então, mais um exemplo, não existe nada na Bíblia citando essas características dessa cena, mas a casa publicadora não tem problema com isso. Vamos extrapolar o que a Bíblia disse. Vamos lá, mais um. Desejar a todas as nações. Os discípulos, adormecidos, foram subitamente despertados pela luz que cercava o Salvador. Que luz é essa? Viram o anjo inclinando-se sobre seu mestre, prostrado. Viram-no, o anjo, erguer a cabeça do Salvador sobre o seu peito e apontar para o céu. Ouviram sua voz, como a mais doce música, proferindo palavras de conforto e esperança. No caso, o anjo. Bom, a Bíblia, vamos voltar para a palavra de Deus. Porque a igreja adventista fala que eles são sola escritura. A igreja adventista fala que eles só utilizam, nós somos sola escritura. É isso que a igreja adventista fala, isso à torta direita. Acredita quem não conhece. Acredita quem não conhece os escritos da falsa profetisa. Então vamos lá, o que é a Bíblia? A Bíblia não menciona o quê? Um anjo segurando a cabeça de Cristo no seu peito. A Bíblia não fala nada disso. Que os discípulos acordaram com a luz ao redor de Jesus. Não existe relato bíblico sobre essa questão. Que os discípulos ouviram o anjo falar e a voz e as palavras do anjo. Eu desconheço uma passagem bíblica que fale que os discípulos que estavam lá no jardim de Getsemane tiveram essa interação com esse momento celestial. Eu fico realmente assustado com a capacidade de Ellen White, além de ser uma invencionista, né, uma mentirosa invencionista, ela estende a Bíblia, estica a Bíblia, as páginas da Bíblia, de uma forma absurda, criando essas ilusões fictícias. A inclusão de cenas fictícias distorce o relato bíblico e pode gerar interpretações errôneas e doutrinas que desviam da verdade e da autoridade das Escrituras. É simples assim, gente. Ou é sola a Escritura, ou é sola a escritora. Qual dos dois você vai escolher? Vamos para mais um. Desejar a todas as nações. Não havia vestígios de sua recente agonia quando Jesus avançou para encontrar seu traidor. Estando à frente de seus discípulos, ele disse: "A quem buscais?" Eles responderam: "Jesus de Nazaré." Jesus replicou: "Sou eu." Ao proferir essas palavras, o anjo que recentemente ministrara a Jesus colocou-se entre ele e a multidão. Uma luz divina iluminou o rosto do Salvador e a forma semelhante a uma pomba o encobriu. Na presença dessa glória divina, a turba assassina não conseguiu permanecer de pé por um momento. Eles recuaram cambaleando. Sacerdotes, anciãos, soldados e até Judas caíram como mortos no chão. O anjo se retirou e a luz desvaneceu-se. Olha só que interessante isso. Então essa aqui é Ellen White, isso aqui é a cabeça da Ellen White. Vamos para a Bíblia. A Bíblia não menciona nada sobre intervenção sobrenatural de um anjo. A Bíblia não fala nada disso. E muito menos que era o anjo que tinha ajudado Jesus no Getsemane, ali no momento em que Jesus suava gotas de sangue, certo?
Segundo ponto, luz divina no rosto de Jesus. Ninguém está falando sobre isso aqui. A Bíblia não tem nada sobre isso. Luz em forma de pomba. A luz era em forma de pomba. Anjo, luz em forma de pomba. O texto simplesmente, vamos lá para João 18,6, o texto simplesmente diz o seguinte: logo que, pois, lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. A Bíblia revela isso para a gente. Ou seja, aqui você percebe que a palavra de Deus, a palavra de Cristo, logo que, pois, lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. A palavra de Cristo. Palavra de Cristo. Agora, na versão de Ellen White, tem luz divina que iluminou o rosto. Aí a forma semelhante a uma pomba o encobriu. Na presença da glória divina e tal. E aí veio o anjo se retirou e a luz evanesceu, que é o anjo que estava lá ajudando Jesus. Ou seja, Jesus, Filho de Deus, quando ele é apresentado na Bíblia, a palavra dele basta. Nós estamos falando de um Jesus cansado, esmagado, tá ali, ó, como a gente estava vendo a descrição no jardim de Getsemane, onde Cristo suava gotas de sangue. Isso demonstra o quê? Que ele estava sob opressão. Até aí, tudo bem. Só que Cristo, oprimido, quando ele diz uma palavra, ele falou assim, sou eu. Recuaram, caíram. Não, mas Ellen White não aceita essa versão. Ellen White precisa criar todas as fantasias e luzes em formas de pombas. Sola escritura ou sola escritora? Qual dos dois você vai ficar? Vamos para o próximo. Mas ao olhar para o prisioneiro, Caifás foi tomado por admiração por sua postura nobre e digna. Uma convicção veio sobre ele de que esse homem, no caso Jesus, era semelhante a Deus. No instante seguinte, ele desprezou escarnecedoramente o pensamento. Isso aqui é Ellen White agora entrando na mente de Caifás. Ellen White agora consegue, com os poderes que ela disse que tinha, visualizar o pensamento, a mente e o que Caifás estava imaginando na mente dele. A Bíblia fala o quê? A Bíblia não menciona nada sobre Caifás tendo sido convencido da divindade de Jesus Cristo. Os pensamentos na mente de Caifás não são relacionados, não foram mencionados na Bíblia. Mais uma vez, Ellen White esticando o texto para que ela possa vender os seus livros. Esticando o texto com um objetivo individual, objetivo financeiro. Essa era a função principal dos livros, dos escritos, etc. Por isso que são tantas, não sei quantas mil palavras, milhões de palavras, não sei quantos mil manuscritos. Uma baboseira, uma mentira. Para que você vai tirar da palavra de Deus a autoridade para criar uma autoridade em cima de uma invencionice dessa? Ok? Então, Caifás, ele, de uma forma ou de outra, ele viu, ele compreendeu, ele viu que Jesus Cristo era Deus e criou toda essa cena, né? Aliás, eu não sei por que a novela, a Record, não utiliza os escritos de Ellen White uma vez, em vez de ficar gastando dinheiro com o roteirista. Tem aí, ó, um monte de mentiras que estão sendo promulgadas aí pela Igreja Adventista há mais de 170 anos, né? Vamos lá. Mais uma. As palavras de Cristo alarmaram o sumo sacerdote. A ideia de que haveria uma ressurreição dos mortos, quando todos estariam perante o tribunal de Deus para serem recompensados segundo suas obras, era uma ideia de terror para Caifás. A história de Caifás continua, tá? A conversa aqui ao redor de Caifás continua. Ele não queria acreditar que no futuro receberia sentença segundo suas obras. Diante de sua mente, novamente Ellen White, dentro da cabeça de Caifás, diante da sua mente passou, como um panorama, as cenas do juízo final. Por um momento, ele viu
o temível espetáculo das sepulturas entregando seus mortos, com os segredos que esperava que ficassem escondidos para sempre. Por um momento, sentiu-se como se estivesse diante do juiz eterno. Tudo isso é na cabeça de Caifás, gente. Tudo isso é dentro da mente de Caifás. Okay? Cujo olhar, que tudo vê, volta aqui a questão que a gente sempre falou no episódio da maçonaria, a gente sempre fala sobre o olho que tudo vê, o olhar que tudo vê, o olho da pirâmide, a gente sabe disso, você já aprendeu sobre isso no episódio da maçonaria, tá? Então tá aqui, cujo olhar que tudo vê, estava lendo sua alma e trazendo à luz mistérios que supunha estar ocultos com os mortos. Visão de Ellen White, mentiras de Ellen White. Vamos para a Bíblia? A Bíblia não menciona nada sobre Caifás ficando alarmado ou contemplando cenas do juízo final. Caifás sentindo culpa ou temor por um julgamento futuro de suas obras. Qualquer introspecção ou remorso por parte de Caifás durante o julgamento de Jesus. O sumo sacerdote visualizando segredos revelados ou sepulturas se abrindo. A Bíblia não fala sobre isso. Pelo contrário, continua a apresentação. Pelo contrário, a Bíblia descreve Caifás como proativo e hostil, buscando ativamente testemunhas falsas contra Jesus e manipulando o julgamento para obter uma condenação. Portanto, está aqui claro para você ver, claro, de forma bem simples e clara, o que Ellen White fala sobre Caifás, o que a Bíblia não fala sobre Caifás. Pelo contrário, Caifás, um bandido, Caifás, um canalha, Caifás, um representante do que de fato tinha se transformado o sistema religioso judaico. Agora ela vai lá e tenta mostrar para você, leitor, que Caifás teve toda essa visão, teve esse panorama na frente dele. Com quem você fica? Com a Bíblia ou com Ellen White? Próximo. O discípulo João, ao entrar no salão de julgamento, não tentou esconder o fato de que era seguidor de Jesus. Discípulo João. Sim, o discípulo João. No meio de uma situação de um julgamento. Olha que interessante, a Bíblia não menciona nada sobre João declarar que era seguidor de Jesus ao entrar no salão de julgamento onde Jesus estava sendo julgado. Se João tentou ou não esconder sua identidade como discípulo, a Bíblia não revela isso. Detalhes sobre a postura de João ou qualquer menção específica à sua conduta no julgamento. Aliás, João, o nome João não é mencionado na questão do julgamento. É dito Pedro, Simão Pedro e outro discípulo. Os teólogos concordam que pode sim ter sido João. Só que o caso de João é relacionado, o nome dele, a uma pessoa que tinha acesso ao pátio do sumo sacerdote. Esse é o contexto. Agora, Ellen White traz João para dentro de uma situação onde ele não tentou esconder o fato de ser seguidor de Jesus. Agora, imagina o pastor adventista, pregador adventista, imagina a seguinte situação. Ele vai lá na igreja, ele pega esse trecho do texto de Ellen White, põe no PowerPoint. Ele fala, irmãos, nós não devemos nos esconder. Nós não devemos, de forma nenhuma, nos esconder de sermos seguidores de Jesus. Porque Ellen White disse que João não tentou esconder o fato de que era seguidor de Jesus nos momentos mais difíceis do julgamento do Salvador. É isso que gera. Na prática, estou falando algo na prática, para vocês entenderem como que isso é utilizado na prática dentro das igrejas adventistas, enganando as pessoas. Enganando as pessoas, tá? Próximo. No exato lugar onde Jesus havia derramado sua alma em agonia ao Pai, lembra lá quando Jesus sangrou as gotas de sangue, suor em gotas de sangue, naquele lugar onde ele conversa com o Pai, Pai, se for da tua vontade, passa de mim esse cara. Lembra-se desse? Você se lembra dessa história, né? Muito bem. No exato lugar onde Jesus havia derramado sua alma em agonia ao Pai, Pedro, o apóstolo Pedro, caiu de rosto em terra e desejou morrer. Desejou morrer. Isso é depois que Pedro nega Jesus, tá? Então esse é o contexto da cena da novela de Ellen White. Então,
Pedro nega Jesus, ele entra em crise, ele sai correndo, ele vai lá no lugar onde Jesus sangrou gotas de sangue, suor em gotas de sangue. E aí ele fala assim, Pedro cai de rosto em terra e desejou morrer. Olha só qual o problema disso. Você coloca dois sentimentos iguais. Judas, que no final das contas se matou, ele se matou enforcado, tem desejo de morrer. Pedro, que negou a Cristo, estava mal, desejo de morrer. Olha como você iguala as duas situações. Um texto. Não precisa de muito. Aí esse texto, essa porcaria desse texto vai num PowerPoint na tela, na frente de um monte de adventistas dentro da igreja, adventista vai lá, abaixa a cabeça. Abaixa a cabeça, amém, amém. Profetiza falou. Profetiza falou. Bíblia não menciona nada sobre Pedro chorando ou se arrependendo no mesmo lugar exato onde Jesus havia orado em agonia. A Bíblia não menciona Pedro desejando morrer como parte de sua reação de arrependimento após negar Jesus. A Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala isso, simplesmente não fala isso. Detalhes específicos sobre a localização de Pedro no momento de seu arrependimento. Onde foi que Pedro foi depois que ele se arrependeu? Qual foi o... Liga o GPS aí na Bíblia e procura onde é que foi que Pedro se arrependeu. Qual foi o local que Pedro se arrependeu? Foi lá na pedra, no Jardim Getsemane, embaixo de uma árvore, do canto ali, perto de uma montanha? Onde é que foi? Tem revelação sobre isso? Ellen White. Ela não estica a Bíblia, rasga a Bíblia. Você vai começar a ver que a coisa vai começar a ficar pior agora. E Pedro, saindo para fora, chorou amargamente. Mateus 26, 75. E Pedro, saindo para fora, chorou amargamente. Ponto final. Vamos lá. Próximo. Judas. Ai, ai. Essa é pesada. Essa é pesada, viu, gente? Aperta o cinto isso aí. Adventista do sétimo dia. Não precisa de teologia, não. Basta lá. Vai ler as baboseiras. Leia, Adventista. Leia. Olha esse absurdo, gente. Judas, então, lançou-se aos pés de Jesus, reconhecendo como filho de Deus, implorando-lhe que se libertasse. Contexto. Judas traiu Jesus, não traiu? Traiu. Judas recebeu o pagamento lá das moedas de prata, 30 moedas de prata. Não ganhou? Ganhou as moedinhas lá pelo trabalho sujo que o Judas fez traindo o Salvador. Canalha, né? Canalha. Ele recebe lá o pagamento. O que acontece depois na cabeça de Ellen White? Judas vai para um local onde Jesus estava sendo julgado. Olha a cena. Olha a cena. Vamos ler comigo, acompanhe comigo. O Salvador não repreendeu seu traidor. Isso aqui é Ellen White. Isso aqui é Ellen White. Ou doido, ou cheio de vinagre na cabeça. Porque Ellen White era viciada em vinagre, caso você não saiba. Ellen White, viciada em vinagre, disse o seguinte: ele sabia, Jesus, que Judas não havia se arrependido. Sua confissão foi forçada de sua alma culpada por um terrível senso de condenação e uma expectativa de juízo. Mas ele não sentiu uma profunda angústia, uma profunda e angustiante dor por ter traído o imaculado Filho de Deus e negado o Santo de Israel. Então, ela quer dizer que era só um remorso, não era verdadeiro. Só que Judas estava prostrado aos pés de Jesus dentro do salão de julgamento. Imagina a cena, gente. Ô Adventista. Adventista, o bom de Bíblia. Eu queria saber. Eu tento não brincar, mas não é difícil. O bom de Bíblia, você que gosta de concurso bíblico, Adventista, se chegar essa pergunta falando para você o seguinte, Adventista, concurso bíblico, quais foram as palavras que Jesus disse para Judas no meio do julgamento, enquanto Judas estava aos pés de Jesus? Responde aí, bom de Bíblia. Aliás, pastor Adventista, responde para mim. Que cena é essa? Pastor Adventista? Você que é formado em teologia? Você que é formado em teologia? Que cena é essa aqui? Mostra na Bíblia para mim essa cena. Mostra na Bíblia. Vamos lá. Contudo, continua a cena. Jesus não proferiu nenhuma palavra de condenação para o Judas. Ele disse o seguinte, ele olhou com compaixão para Judas no meio do julgamento e disse,
para esta hora eu vim ao mundo. Um murmúrio de surpresa percorreu a assembleia. Com espanto, eles contemplaram a paciência de Cristo para com seu traidor. Mais uma vez, a convicção de que este homem era mais do que mortal varreu sobre eles. Mas, se ele era o Filho de Deus, Jesus, no caso, questionaram por que não se liberta de suas correntes e triunfava sobre seus acusadores. Judas percebeu que suas súplicas eram em vão e correu para fora do salão, exclamando: é tarde demais, é tarde demais. Percebe a novela da Record acontecendo aqui? Percebe por que tem tantos livros adventistas de Ellen White? Você percebe? Vamos lá para a Bíblia. A Bíblia não menciona nada sobre o quê? Judas lançando-se aos pés de Jesus no salão de julgamento e reconhecendo como filho de Deus. Essa cena não existe. Essa cena não existe. Pega a tua Bíblia aí, chacoalha a Bíblia, abre todas as páginas, tira, imprime, vira de cabeça para baixo, pega inglês, português, espanhol, grego, aramaico, pega todas as Bíblias aí. Põe em fileira, procura essa cena. Qualquer interação ou conversa entre Judas e Jesus no contexto do julgamento. Meu Deus do céu, de onde você tirou isso, Leandro? A gente sabe de onde. A Assembleia reagindo com murmúrios ou convicções sobre Jesus após tal suposta interação. Judas fugindo do salão de julgamento, gritando: é tarde demais. De onde saiu isso? A frase, agora vem o plus, né? Agora vem o bônus, essa sujeira literária. A frase para esta hora eu vim ao mundo, que Ellen White diz que Jesus disse nessa cena, foi dita por Jesus em um contexto totalmente diferente do apresentado por Ellen White. Ela aparece em João 12, 27, durante a última semana antes da crucificação. Uma semana antes, quando Jesus está prevendo a sua morte. E agora, adventista, como é que você me vê? Como é que você crê numa mulher dizendo que a profetiza, que inventa um absurdo desse que você acabou de ler, que tá na tua tela para você ler, e ainda coloca na boca de Jesus uma frase que Jesus não disse, porque essa cena é mentira, colocando uma frase que Jesus disse uma semana antes dos acontecimentos que ela está descrevendo aqui. Ô, gente, eu falei para você que não precisava de curso de teologia para acompanhar esse vídeo de hoje, não precisa nem ser apologista, nem nada. Basta você saber ler português. Olha aqui, gente, não existe isso na Bíblia. Eu falo, é sola escritura ou é sola escritora? Qual dos dois? Adventista do sétimo dia. Isso é uma blasfêmia. Isso é uma blasfêmia contra a palavra de Deus. Para que você vai colocar Judas de joelho na frente de Jesus Cristo, no meio de uma situação em que o próprio Judas colocou Jesus lá dentro? É só... Gente do céu. Mais uma. Esposa do Pilatos agora. Esposa do Pilatos. Em reação à oração de Jesus Cristo, em resposta, desculpa, à oração de Cristo, a esposa de Pilatos foi visitada por um anjo. Isso é Ellen White falando, tá, gente? Ellen White. E em um sonho contemplou o Salvador e conversou com ele. A esposa de Pilatos não era judia, mas ao olhar para Jesus em seu sonho, não teve dúvidas sobre seu caráter ou missão. Ela o reconheceu como príncipe de Deus. Ela o viu sendo julgado no salão de julgamento, viu as mãos dele, Jesus no caso, firmemente amarradas com as de um criminoso, como as de um criminoso. Viu Herodes e seus soldados realizando seu terrível trabalho, ouviu sacerdotes e líderes cheios de inveja e malícia, acusando-o furiosamente, ouviu as palavras: temos uma lei e pela nossa lei ele deve morrer. Viu Pilatos entregar Jesus para ser açoitado, após declarar: não encontro culpa nele. Ouviu a condenação pronunciada por Pilatos e viu ele entregar Cristo aos seus assassinos, viu a cruz erguida no Calvário, viu a terra envolta em trevas e ouviu o misterioso clamor: está consumado. Ainda outra cena surgiu diante dela. Ela viu Cristo sentado sobre a grande nuvem branca, enquanto a terra vacilava no espaço e seus assassinos fugiam da presença de sua glória. Como um grito de horror, ela acordou imediatamente. Com um grito de horror, ela acordou imediatamente. Escreveu a Pilatos palavras de advertência.
Tudo isso é o que Ellen White viu do sonho que a mulher do Pilatos viu. Só para você ter uma ideia, Ellen White conseguiu entrar no sonho da mulher do Pilatos. Conseguiu ver o que a mulher sonhou. Isso aqui você não tem noção. Pode juntar todos os super-heróis juntos. Marvel, DC, pega todos aí, pega até o Popeye. Junta todos, não dá nem 10% do poder da Ellen White. Fui para a Bíblia. A Bíblia não menciona nada sobre a esposa de Pilatos ser visitada por um anjo enviado em resposta à oração de Cristo. Ela ter conversado com Jesus em seu sonho ou tê-lo reconhecido como um príncipe de Deus. A Bíblia não menciona nada sobre a esposa do Pilatos tendo uma visão detalhada de Jesus sendo julgado, crucificado, em qualquer menção ao seu retorno na segunda vinda. A Bíblia não menciona nada sobre o sonho dela incluir acusações específicas, o julgamento por Herodes ou a declaração de Pilatos sobre não encontrar culpa em Jesus. A Bíblia não fala nada sobre isso. O que a Bíblia fala, Rodrigo? Está aqui, ó, Mateus 27, 19. E estando ele sentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer, olha as palavras, não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Total de palavras, 14 palavras no total. 14 palavras no total. 14 palavras explicando que a esposa de Pilatos teve um sonho e sofreu. E ele disse, não entres em questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. O que foi esse muito sofrer, gente? A Bíblia não fala. Agora, se você é noveleiro, você gosta de soltar a imaginação, vai pro time da Ellen White. Vai pro time da Ellen White, porque aqui, ó. Olha a bagunça que essa mulher criou aqui. Olha a bagunça que uma falsa profetisa cria em cima de 14 palavras. Você quer ficar com 14 palavras da Bíblia ou você quer ficar com esse miojo estragado que são os livros de Ellen White? Próximo. E Satanás, lembra que eu falei do batismo? Aí. E Satanás, com seus anjos, em forma humana, estava presente na cruz. O arqui-inimigo, em suas hostes, cooperavam com os sacerdotes e líderes. E Satanás, com seus anjos, em forma humana, estava presente na cruz. A Bíblia não menciona nada sobre Satanás e seus anjos assumirem forma humana e estarem presentes na cena da crucificação. Gente. O envolvimento direto de Satanás e seus anjos em cooperação com sacerdotes e líderes durante a crucificação. Qualquer relato sobre a presença física ou intervenção visível de Satanás e seus anjos no Calvário. A Bíblia não fala sobre isso, gente. Gente, Satanás e os demônios tomaram formas humanas para ir no Calvário, para colaborar com os líderes, com os sacerdotes, gente, adventista. E eu pergunto para você, imagina você, adventista, no JA, imagina você no JA. Aí você tá lá no JA, meio vazio, né, com 3, 4 bancos cheios, o resto tudo vazio, como sempre. E aí ele vai lá, faz uma pergunta lá. Gente, vou fazer uma pergunta aqui para ganhar um kit de livros de Ellen White. Quem foi que estava em forma humana na crucificação de Jesus? Quem que estava lá em forma humana? Abra a Bíblia aí, gente, pesquisa. Você vai achar. O bom de Bíblia, você vai achar bom de Bíblia? Jesus estava lá, crucificado, diante de humanos, que na verdade eram demônios em forma de gente? Não vai achar, né? Vamos lá. Tá acabando, acho que é o último já. Último ou penúltimo. Mais tarde, no mesmo dia, no caminho do salão de Pilatos ao Calvário, do caminho, né, do salão de Pilatos ao Calvário, houve uma interrupção aos gritos e zombarias da multidão perversa que conduzia Jesus ao seu lugar da crucificação. Então Jesus agora
está indo para a crucificação, segundo Ellen White. Eles estão no caminho entre o salão de Pilatos e o Calvário. Tá? Aí a turba, levando Jesus, ao passarem por um local isolado, viram ao pé de uma árvore sem vida o corpo de Judas. Ou seja, a multidão estava levando Jesus para o Calvário, passou do lado do cadáver de Judas. Era uma visão extremamente repugnante, segundo Ellen White. Seu peso havia rompido a corda com a qual ele se enforcara na árvore. Ao cair, seu corpo ficou horrivelmente mutilado e cães estavam agora devorando-o. Seus restos foram imediatamente enterrados fora da vista, mas havia menos zombarias entre a multidão e muitos rostos pálidos revelaram os pensamentos interiores. Qual o problema nesse texto aqui? A Bíblia não menciona nada sobre Judas sendo devorado por cães após a sua morte. Mas para quem colocou Judas? Para quem colocou Judas, o traidor, pedindo perdão aos pés de Jesus dentro do salão do julgamento, fazer com que os restos mortais de Judas fossem devorados por cães, não é nada. Mentiu naquele nível, vai mentir no nível. Ela só colocou um cachorro. Ela só colocou os cachorros comendo os restos do Judas, mais nada. Judas se enforcando próximo à estrada que Jesus percorreu ao caminho do Calvário. Onde é que está isso na Bíblia? Onde é que está isso na Bíblia, Adventista? Onde está isso na Bíblia, Adventista? Corpo de Judas sendo imediatamente enterrado ou qualquer impacto emocional disso sobre a multidão, óbvio, né? Porque se não estava... Vamos supor, pai. Se não foi comido por cães, se não estava no caminho do Calvário, como é que as pessoas vão ser impactadas? É só um efeito dominó. Nada disso aconteceu. Né? Não está na Bíblia. A Bíblia relata a morte de Judas como um ato de enforcamento. Mateus fala isso. E menciona sua queda e mutilação posterior, em Atos. Mas não há menção de cães devorando seu corpo e sua localização ser próxima ao caminho do Calvário ou de seu enterro imediato. A descrição de Ellen White adiciona detalhes que não encontram respaldo nos relatos bíblicos. Mas agora ficou um bônus, eu falei que era o penúltimo, um bônus, grande finale, você que está assistindo até agora, com 52 minutos, nossa, 52 minutos de vídeo. Mas tá valendo a pena, né, gente? Vocês gostam de ver a coisa sendo debulhada de forma correta, para que o adventista acorde, né? Então vamos lá. Antes de mostrar esse bônus, eu quero... Se você é católico, eu falo para todos, tá? Mas vocês vão entender o contexto, porque... Mas se você é católico e você está assistindo esse vídeo, peço desculpas pelo que você vai ver aqui agora, porque eu sei que isso vai agredir a sua fé, tá? E eu sei que vai agredir a fé de muitos, porque é absurdo o que você vai ver aqui agora. Mas esse bônus vale a pena, tá bom? Nós todos conhecemos a mãe de Jesus, certo? Você conhece a mãe de Jesus, eu conheço a mãe de Jesus, todos nós conhecemos a mãe de Jesus. E a mãe de Jesus é comumente chamada de Virgem Maria. Agora, por que chamam Maria de virgem? Porque Maria era virgem, certo? Maria nunca teve filhos antes de Jesus. Por isso que ela é chamada de Virgem Maria. Simples assim. 1 mais 1 são 2. Nem é tão difícil de entender assim, né, Adventista? Não é tão difícil. Adventista, você crê que Ellen White é a profetisa de Deus? Você crê de verdade? A profetisa de Deus corroboraria com o fato simples, de que Maria, a mãe de Jesus, era virgem. Muito bem. Desejar de todas as nações. Seus irmãos, Ellen White falando de Jesus, sentiam que sua influência ia longe em anular a deles. Então, uma cena, os irmãos de Jesus estavam um pouco irritados com Jesus. Ele era dotado de tato, no caso Jesus, que nenhum deles possuía, os irmãos, nem desejava obter.
Isso tudo desagradava a seus irmãos. Olha essa parte em vermelho que Ellen White escreveu. Que os irmãos de Ellen White eram o quê? Sendo mais velhos que Jesus, sentiam que ele deveria estar sob sua autoridade. Ou seja, os irmãos mais velhos de Jesus consideravam que Jesus deveria obedecer a eles, os irmãos mais velhos, por eles serem mais velhos. Sendo mais velhos que Jesus, sentiam que ele, no caso de Jesus, deveria estar sob a sua autoridade. Os irmãos mais velhos de Jesus, segundo Ellen White, consideravam as pretensões de Jesus em relação à religião como fanatismo e eram provocados por seu caráter íntegro e devotado. Não reconheciam que ele, Jesus, era um ungido de Deus. Então, os irmãos de Cristo, segundo Ellen White, os irmãos mais velhos de Cristo, não consideravam que Jesus era ungido de Deus. E em vez de se alinharem a ele em sua obra, consideravam-se ofendidos por seus ensinos, porque condenavam suas práticas de vida. Então, nós temos um antagonismo entre irmãos mais velhos de Jesus e Jesus. Tinha uma briga entre eles. Então, Jesus tinha irmãos mais velhos. Não me pergunte de onde ainda. A Bíblia não menciona nada sobre os irmãos de Jesus sendo mais velhos do que ele. Bom, só isso já extermina a situação. Pega Ellen White, pega os escritos de Ellen White e joga na lata do lixo. Adventistas do sétimo dia. Na lata do lixo. Volto a dizer. A Bíblia não menciona nada sobre os irmãos de Jesus sendo mais velhos do que ele. Se os seus irmãos exigindo, os mais velhos, seus irmãos exigindo que Jesus estivesse sob sua autoridade ou ditando sobre ele, qualquer dinâmica familiar em que os irmãos de Jesus tenham uma posição superior a ele em termos de hierarquia familiar. Não existe isso na Bíblia. Pega a Bíblia. Ah, não, porque o adventista é o povo da Bíblia. O adventista é o povo da Bíblia. A declaração de Ellen White aqui exemplifica novamente que ela adiciona detalhes não corroborados pela Bíblia, o que pode levar a interpretações errôneas sobre a vida e o ministério de Jesus. Tá bom, Rodrigo. Tá bom, Rodrigo, você me provou. Quantos tem aí? 16? 15? Sei lá. 15 slides? 15? Tem mais, gente. Tem muito mais. Então, na cabeça de Ellen White, Maria não era virgem. Mas aí você pode falar assim, não, Rodrigo, não, isso aí você está exagerando. Vamos começar a pensar fora da caixa. Vamos pensar fora da caixa, né? Tá bom. É impossível que Ellen White não concordasse que Maria fosse virgem, que Maria não tivesse tido filhos, tá? Eu acho que isso é um absurdo. Eu acho isso uma blasfêmia. Primeiro, você falar que Jesus tem irmãos mais velhos. Segundo, você falar que havia uma contenda entre eles. Terceiro, você falar que esses irmãos mais velhos não aceitavam a divindade de Cristo. Olha que rolo, que problema que você está criando em um texto desse. Peguei só um trecho do texto, tá? Tem muito mais sujeira nesse texto, mas tudo bem. Vamos dar uma colher de chá para Ellen White. O que você acha? Vamos dar uma colher de chá para ela? Oh, tá bom. De onde ela tirou isso? Vamos considerar. Texto do Proto-Evangelho de Tiago, capítulo 9, versículo 2 e 3. Olha o que está escrito no livro apócrifo do Proto-Evangelho de Tiago. E o sacerdote disse a José é pai de Jesus, tu foste escolhido por sorte para receber sob tua proteção a Virgem do Senhor. Mas José, o pai, recusou, dizendo, tenho filhos e sou velho, enquanto ela é jovem. Não quero ser motivo de escândalo para os filhos de Israel. Então, olha que interessante. O texto dela é mais do lado, para você ver do lado da sua tela. Sendo mais velhos que Jesus, sentiam que ele deveria estar sob sua autoridade. Irmãos mais velhos. No livro apócrifo, no livro
apócrifo. Proto-evangelho de Tiago. E eu reforço apócrifo de novo, porque os adventistas tacam pedra nos católicos por conta dos livros apócrifos católicos, inclusive o livro de Macabeus, os livros de Macabeus, tá? O adventista gosta de tacar uma pedra no telhado do católico por conta dos livros apócrifos, não é verdade, adventista? Tudo bem, tudo bem. Você gosta de bater palminha para quem ataca o católico. Gosta de bater palminha para quem bate no católico por conta dos livros apócrifos. Não tem nada na Bíblia dizendo que Jesus tinha irmãos mais velhos. A Bíblia apresenta Maria como virgem, mas no livro Proto-Evangelho de Tiago, o apócrifo, diz que José, em conversa com o sacerdote, ele falou: eu tenho filhos e sou velho. Portanto, se José, pai de Jesus, já tinha filhos, a ideia de que esses irmãos mais velhos de Jesus eram contra ele, tinha uma briga, uma contenda na família, então tem base em algum lugar. Ellen White tirou isso de algum lugar, de alguma fonte. Ela bebeu dessa água de algum lugar. Isso aqui não é batida na parede, não foi pedrada, não. Isso aí ela pegou de algum lugar mesmo. Então vamos considerar que ela tenha pego daí. Mas, Rodrigo, as adventistas falam assim: não, Rodrigo, você está louco. As mãos puras de Ellen White nunca encostariam no livro apócrifo. Você está de brincadeira comigo. Você só pode estar louco. Rodrigo, você extrapolou todos os limites. As mãos santas, sagradas e puras de Ellen White nunca encostariam no livro apócrifo. Ellen White nunca defenderia um livro apócrifo. Ô, gente, que isso? Aí você tá demais, né? Então, Ellen White foi lá e tirou de um livro apócrifo, sendo que ela nem acreditava em livro apócrifo, nem... Ellen White, pô, adventista. Lê comigo, adventista. Lê comigo aqui na tela. Manuscrito 4, 1850. E então eu vi a palavra de Deus pura e não adulterada. Que palavra de Deus é essa pura e não adulterada? E que devemos responder pela maneira como recebemos a verdade proclamada nessa palavra. Vi que ela foi como um martelo para quebrar o coração duro em pedaços e um fogo para consumir as impurezas, para que o coração pudesse ser puro e santo. Vi que os apócrifos... Opa, como é que é, adventista? Lê comigo aqui. Lê comigo. Vi que os apócrifos eram o livro oculto e que os sábios destes últimos dias deveriam entendê-lo. Peraí, Ellen White está mandando a gente estudar os livros apócrifos? Vamos ver outro. Aqueles que desprezarão, tratarão, né, o remanescente, pensarão que estão prestando um serviço a Deus. Por quê? Porque são levados cativos por Satanás à sua vontade. Livro oculto é rejeitado. Que livro oculto é esse? Amarrem-no ao coração. Ela repete 4 vezes. Amarrem, amarrem, amarrem. Não deixem suas páginas fechadas. Leiam-no cuidadosamente. Armadilhas surgirão de todos os lados. Tomem a verdade reta e amarrem-na ao coração. 3 vezes ela mencionou para amarrar. Para que nada seja lançado fora. Mais uma vez, ela vai lá e apresenta, olha, o livro oculto, no caso o livro oculto são os apócrifos. Ela fala, não, os que vão perseguir vão ser pessoas que vão perseguir o remanescente, vão pensar que estão prestando um serviço para Deus. Por quê? Porque são levados cativos por Satanás à sua vontade. Livro oculto é rejeitado. Que livro oculto está sendo rejeitado? Os apócrifos. Então, os perseguidores de Cristo rejeitam os apócrifos. O que o filho da Ellen White disse? Em alguns dos antigos escritos de minha mãe, ela menciona os apócrifos e diz que parte deles foram inspiradas. Partes dos apócrifos foram inspiradas. Willie White, numa carta que ele escreveu para o Guy Dale, de 21 de maio de 1911. Por último, você lembra da Bíblia que Ellen White supostamente segurou por não sei quantas horas em visão? A Bíblia é super pesada. Você lembra daquela história toda? Lenda urbana? Olha só,
tomando a grande Bíblia contendo os apócrifos, porque a Bíblia grande que ela segura em visão, caso você não saiba, adventista, a Bíblia contém os apócrifos. Tinha lá todos os apócrifos na Bíblia da família dela. Aliás, depois eu coloco uma foto aqui, deixa uma foto da Bíblia aqui nos comentários. Pura e sem mácula, uma parte dela está consumida, santa, santa. Andai com cuidado, tentados. A palavra de Deus, tomai-a. Ela vai lá e apresenta para Marion Stowell. Ataia longamente sobre o teu coração, pura e não adulterada. Quão adorável, quão adorável, quão adorável. Meu sangue, meu sangue, meu sangue. Ó filhos da desobediência, repreendidos, repreendidos. Tua palavra, tua palavra, tua palavra. Uma parte dela está queimada e não adulterada. Uma parte do livro oculto, uma parte dela está queimada. Que no caso são os apócrifos. Aliás, existe um vídeo, uma palestra muito boa de dentro da Universidade Andrews. Esqueci o nome dele, mas eu vou ver se eu consigo colocar legendado e dublado aqui no canal para vocês acompanharem, sobre como Ellen White defendia os apócrifos. Pois é, adventista. Pois é. E o próprio filho dela disse que Ellen White considerava parte dos apócrifos inspirada. Então, quando você volta aqui, vamos voltar aqui na questão dos irmãos mais velhos de Jesus, né? Ellen White. Nós temos duas alternativas. Alternativa número 1 é que Ellen White, de fato, não acreditava que Maria era virgem, que ela teve outros filhos, e esses filhos mais velhos estavam pegando no pé de Jesus. Opção número 2 é que ela bebeu dos apócrifos, que ela mesma disse que são a palavra sagrada. E aqui tem um exemplo de quando, no apócrifo, José supostamente disse que tinha filhos antes do matrimônio com a Virgem Maria. Pois é, galerinha, 1 hora, muito longo, né? Pensei que ia conseguir ler em menos tempo, mas essas são as invenções desejadas. As invenções desejadas do desejado de todas as nações. E tem mais, óbvio. Eu cataloguei mais ou menos 89. Eu parei no 89. Mas já pensou eu mostrando 89 aqui para vocês? Mas logo, logo na nossa comunidade online, você vai ter acesso a todos eles. Inclusive, há muita coisa bacana que está vindo na nossa comunidade. Se você for para quepossamos.com.br, o cadastro já está disponível e todos aqueles que fizerem pré-cadastro vão estar na nossa comunidade online com acesso a tudo isso e muito mais. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado por assistir até aqui e até lá.